Já parou para pensar como a gente celebra o legado de alguém que de fato mudou a forma como a gente entende a terapia? Pois é. Hoje vamos mergulhar na estrutura de um evento muito especial, feito para comemorar o centenário de Bert Hellinger, o criador das constelações familiares. A ideia é entender não só a história dele, mas para onde o trabalho dele aponta. E o nosso ponto de partida é justamente o convite para esse encontro. Ele foi todo pensado para homenagear o legado do Hellinger um século depois do seu nascimento. O propósito é muito claro: juntar consteladores, estudantes e qualquer pessoa interessada para celebrar, discutir e, claro, aprender mais sobre esse universo. E isso nos leva de volta à nossa grande questão, a pergunta que vai guiar toda essa nossa análise. Qual é o jeito certo de celebrar um legado tão grande, tão impactante? A resposta, pelo que parece, está costurada na própria programação do evento, que a gente vai desvendar agora, passo a passo. Então vamos começar pelo começo, né? Entendendo a estrutura geral do evento e quais eram seus objetivos principais. Olha, os objetivos aqui são vários e bem conectados. A ideia é, primeiro, homenagear o Hellinger, claro, mas, ao mesmo tempo, é sobre reunir a comunidade para olhar tanto para trás, para a trajetória dele, quanto para frente, para o futuro da abordagem. E talvez o mais importante, criar um lugar vivo, sabe? Um espaço para debater, para aprender junto, é um tributo e um fórum, tudo no mesmo lugar. A jornada do dia começa às 9 da manhã, logo depois da abertura oficial. E começa com uma palestra da consteladora Rita de Cássia, que busca responder uma pergunta essencial. Afinal, quem foi o homem por trás desse método? E que história, hein? Esse slide mostra de um jeito bem claro as três grandes fases da vida do Hellinger. Primeiro, a formação dele no cristianismo, que deu toda uma base de disciplina. Depois, uma virada de chave, a imersão na cultura Zulu e no taoísmo, que abriu a cabeça dele de um jeito radical. E por fim, a síntese de tudo isso, quando ele se torna o terapeuta que a gente conhece. A grande sacada do Hellinger está justamente na capacidade dele de sintetizar. Ele não tirou as coisas do nada, ele foi tecendo uma colcha de retalhos genial com fios da psicanálise, da Gestalt, da filosofia oriental e até dos rituais Zulu. É dessa fusão de saberes tão diferentes que nasceu algo completamente novo e profundo. Seguindo na programação, às 10 da manhã, o evento entra no que foi chamado de Círculo de Saberes, um momento-chave pensado para o diálogo, para aprofundar os conceitos. E nessa mesa redonda, com os palestrantes Marisa Pirolo, Homero Zolli e Almir Narras, o papo foi direto ao ponto. Eles abordaram três questões centrais. Primeiro, como é que a gente explica o que são as constelações? Segundo, qual foi a jornada do Bert até chegar a elas? E por último, uma dúvida super comum: qual a diferença entre essa abordagem e uma crença religiosa? E para esclarecer um ponto crucial, olha só essa comparação. A palavra constelação aqui não tem absolutamente nada a ver com astrologia ou estrelas. O nome vem do alemão Familienausstellung, que a gente poderia traduzir como colocação familiar. Ou seja, se refere à maneira como as pessoas de um sistema familiar são posicionadas no espaço para a gente enxergar as dinâmicas que estão escondidas ali. Bom, depois de entender o passado e o presente, o evento se vira para o futuro. Às 11 horas, Everton Sanches assume a conversa para discutir para onde as constelações familiares estão indo. E o ponto fundamental aqui é uma mudança de paradigma, de mentalidade. A gente sai de uma visão mecanicista, onde o todo é só a soma das partes, para uma visão sistêmica. E nessa nova perspectiva, cada pequena parte representa e influencia o todo. É sair da fragmentação, do foco só no sintoma, para entender as relações, as causas mais profundas. Mas é claro que essa jornada para o futuro tem seus desafios. O Everton Sanches aponta a necessidade de consolidar a abordagem no meio acadêmico, criar cursos formais, regulamentar a profissão. São passos fundamentais não só para legitimar o método, mas para garantir que ele seja praticado com ética e responsabilidade. Depois dos agradecimentos, ao meio-dia, o evento entra no seu momento mais simbólico, mais reflexivo, um ritual de gratidão, para honrar as raízes de tudo isso. E o ato simbólico escolhido foi o plantio de uma árvore. Um gesto com uma força incrível que representa o ato de honrar as raízes, os ancestrais, todo mundo que veio antes. É como solidificar a base sobre a qual o futuro vai ser construído. E o ritual de encerramento mesmo, à 1 da tarde, é marcado por uma citação do Tao Te Ching, que encapsula perfeitamente a filosofia do próprio Hellinger. Terminada a obra, não permaneça apegado a ela.
É uma lição poderosa sobre criar algo, entregar o seu legado ao mundo e permitir que ele siga o próprio caminho. Então, no fim das contas, ao analisar a estrutura desse dia, a gente encontra a resposta para a nossa pergunta lá do início. Um legado se celebra assim, olhando para o passado com gratidão, vivendo o presente com muito diálogo e projetando o futuro com clareza e com responsabilidade. A gente deseja que este evento tenha sido um encontro tão rico e inspirador para quem participou, quanto foi para a gente analisar ele por aqui.